Volume 639 do Histórico. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional, porque todos os dois são carnívoros, tanto irracional como racional. Tudo isso por causa que em 1935 terminou a fase do pensamento, entrou a fase da energia racional para desmaterializar o raciocínio, que está materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, com corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Em 1935 acabou a fase do pensamento e causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, e causou a falência moral, física e financeira dos pensadores, e causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque não sentiram a causa das mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças da natureza, das energias da natureza. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira que tem gente que não aguenta mais o sofrimento e a fome, a mortandade. E causou também essa grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. E em Santa Catarina, que também não tinham nem água para beber. E essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. Até hoje está chuva de neve. Causou terremotos, furacão, tufão, vulcão e tornados. Tornado, onde passa, derruba todas as cidades. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para encontrar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E na cabeça de todos existe o raciocínio, que está na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, porque todo raciocínio é de origem do mundo racional. O mundo racional é que deu causa a essa deformação racional e transformação e imperfeição racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão apelando para tudo, botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E todos apelando para todos os meios e modos, porque todos querem, todos que passaram a se conhecer, querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém está satisfeito como é, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói. E assim o mundo passando por tudo isso, por desconhecimento das próprias pessoas, por estarem vivendo desconhecido de si mesmo. Porque quem está com os livros nas mãos só pensa em voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo passando por essa crise sem saber o porquê. E todos que estiverem, todos os pensadores que estiverem ligados nessa energia elétrica e magnética, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, vão se transformar para a categoria de bicho racional e vão correr toda essa hierarquia de bicho, porque na natureza nada se perde, nada se cria,
tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque estão desiludidos da matéria, porque sabem que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar, porque nesse conhecimento racional está a verdadeira paz, está a verdadeira fraternidade, está a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecidos do dia de amanhã. E quem está ligado à energia racional está ligado à natureza, favorecido por ela, amparado por ela, guiado por ela, orientado por ela e salvos por ela, porque quem está ligado à natureza está ligado ao raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia da desmaterialização da glândula pineal, que está materializado no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É por isso que está esses grandes assaltos, tudo isso porque estamos na era do fogo, porque quem tem mais fogo é que vence a guerra. E todos são rendidos pelo fogo, por armas de fogo. E por isso está aí os sequestros e a violência e o terrorismo no mundo inteiro. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão raciocinando, sabem que na cultura racional está a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira concórdia e a verdadeira fraternidade. Na concórdia, todos concordando com todos. E na discórdia, todos discordando de todos. E essa é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Tinha que chegar à fase do terceiro milênio, ou mais cedo ou mais tarde, porque a fase do verdadeiro estado natural de todos, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje o mundo está impossível de se viver, porque a inflação está corroendo tudo que pode, e de formas que todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento em 1935. Com o pensamento não se resolve mais nada, só discussão, e ninguém resolve nada, fica tudo parado nas discussões. Somente com o raciocínio, porque no raciocínio tudo é e no pensamento nada é. O pensamento serviu muito para a lapidação dos pensadores, e por isso está aí a fase, há milhões de milênios, da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é a fase do terceiro milênio. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, e tem existido falência no mundo inteiro, falência de tudo, falência moral, falência física, falência financeira, falência intelectual. E que cada povo criou o seu Deus, como criou o Buda, como criou Alá, outro criou Maomé, outro criou Jeová, e assim uma infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. Tudo isso serviu para a lapidação da humanidade. Na Santa Inquisição, quando batia o sino, todos tinham que ajoelhar. Aquele que não ajoelhasse estava com o diabo no corpo e ia para a fogueira, era queimado vivo.
Houve muita barbaridade na Santa Inquisição. Era uma inquisição mesmo, feita pelos católicos. E toda essa balofestia embebeu o povo de uma tal maneira que não é cristão, não é coisa nenhuma. Quem não é cristão não é coisa nenhuma. O cristianismo nasceu de antigos fariseus, o que vai completar 2000 anos daqui a pouco. Cada povo criou a sua religião e bíblias diferentes umas das outras. A do Buda é outra, a de Jeová é outra. E todas diferentes umas das outras. Fariseus são aqueles que parecia que sabiam muito e estão vendo que não sabem nada. E por isso as guerras continuam, a mortandade continua. É por isso que o mundo está passando por esse tufão de angústias. Uns morrendo de fome, de sede e de maus tratos. Se a fraternidade existisse, ninguém morria de fome, porque a fraternidade diz fazer ao próximo, desejar o próximo como a si mesmo. Fraternidade não existe. Existe só no nome. Se existisse fraternidade, ninguém morreria de fome nem de sede. E é por isso que hoje, todos que já passaram a se conhecer, sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos sabendo que a matéria é assim, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Com essa matança que está existindo dos pensadores, o mundo está atravessando uma crise pavorosa, porque está aí, salve-se quem puder e se puder, porque estamos na Era do Fogo. E a Era do Fogo causou esse salve-se quem puder e se puder. A vida só tem garantias para aqueles que estão garantidos pela natureza, porque quem está garantido pela natureza está livre da fase de salve-se quem puder e se puder, está livre da Era do Fogo. O mundo atravessa as horas piores de sua existência, porque existe mais pensadores do que racionais, e daqui esses pensadores pensem em raciocinar, já morreram muitos pensadores. Quando a pessoa pensa que é tudo e não é nada, vai muito bem, porque é um nada que acaba em nada. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Aí o tudo vira nada. E todos vivendo de aparências, aparentando aquilo que não são, por desconhecimento da natureza. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma da classe racional para a classe de bicho racional, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Daí surgiu há milênios a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque é de um mundo superior a esse, o mundo racional. A desvalorização da vida está nas aparências, todos aparentando aquilo que não são, para ver que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, da classe de bicho racional, por serem carnívoros, para a classe de bicho irracional, porque são carnívoros também. E tudo é bicho. Bicho racional, por serem antropófagos, e bicho irracional, por também serem antropófagos. E é por isso que na geladeira do Idi Amin existia pernas, braços, cabeças, pescoços de gente. E quando eles veem uma pessoa gorda, enchem a boca de água e diz: é verdade, derretendo aquelas banhas dá para se cozinhar durante um ano. Por isso fica com a boca cheia de água quando veem uma pessoa gorda. Uma pessoa gorda, para eles, tem grande valor porque assa a carne para comer. E o africano diz que a carne de gente é melhor do que a carne de um porco.
volume 640 do Histórico. Com o pensamento, ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935 e por isso todos os feitos do pensamento estão indo à falência. Falência por todos os lados do mundo, porque os bancos aumentaram os seus ganhos. Ninguém mais pode pedir empréstimos a bancos, porque os juros são altíssimos. Em 1935 terminou a fase do pensamento. Causou a liquidação do pensamento. Causou a falência do pensamento e causou a liquidação dos pensadores. E causou o desequilíbrio dos pensadores. E ninguém sentiu essas mudanças por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Só discussões, 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 e não passa de tantas discussões. E são destruídos pelas doenças incuráveis como câncer, como AIDS, como a leucemia e como outras tantas mais. Causou uma grande seca no Rio Grande do Sul que não tinham nem água para beber. E a natureza vem arrochando os pensadores, e ninguém está aguentando os arroxos que a natureza está dando nos pensadores, para que todos venham a passar a raciocinar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém arranja mais nada, só com raciocínio. Porque o raciocínio está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque aqui na Terra são um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Porque ninguém quer ser destruído. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935. Não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Não sabem o porquê que assim são, não sabem o porquê são imperfeitos dessa maneira. Não sabem o porquê que o mundo é de transformações. E por isso na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E vão se transformar para a categoria de bicho irracional, porque todos são carnívoros, tanto o animal racional como o animal irracional. Todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão todos aí nessa classe de animal racional. E por isso muitos já estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com um mundo racional. E a vida dessa forma tem solução definida e definitiva, porque está aí a definição da vida. O mundo está passando por horas difíceis, por horas de pavor, porque ninguém quer se transformar em animal irracional. E antes de se transformar em animal irracional, corre toda essa hierarquia do espaço. E depois que passa por essa hierarquia do espaço é que vai correr toda essa hierarquia do chão. E ninguém quer correr toda essa hierarquia do espaço, porque são de rabo e de chifre com garfão na mão para apressar a imunização racional, para que todos desenvolvam o seu raciocínio e passem a conhecer quem é o raciocínio, que está nele a verdadeira paz, a verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, por isso as guerras não cessam, vivem em conflitos a vida inteira. E esse é o mundo do nada, porque
tudo e todos terminam em nada e o nada nada é. Dão muito valor à vida, coisa que não tem valor. Só os inconscientes é que pensam assim e por isso são materialistas. O materialista não conhece a fraternidade, porque quanto mais quer, mais tem, quanto mais quer. Todos completamente desconhecidos da fraternidade. Se houvesse fraternidade, não existiria fome no mundo. A fraternidade só está no nome, ela não existe. Se houvesse a fraternidade, as religiões mais ricas do mundo tratavam de matar a fome dos famintos. E esse é o mundo das aparências, tudo é aparência só, todos vivem de aparências. E a mentira que prevalece, por isso estão aí os deuses materialistas como Buda, Alá, Maomé, Jeová. E todas as Bíblias são diferentes umas das outras, porque cada povo criou seu Deus e a sua religião. E todos os feitos do pensamento, por terminada fase do pensamento, estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento está falida, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, resolve somente discussões. E as fantasias que embriagam a mocidade. Hoje quem passou a se conhecer está doido para voltar para o seu mundo natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Iam botar chifre e rabo com garfão na mão. E depois iriam correr toda essa hierarquia do espaço. E depois iriam correr toda essa hierarquia do chão. Tinham que passar pelos meios dos orixás. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos a caminho de se conhecer, porque quem passou a se conhecer está com os livros nas mãos, porque espera desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque passaram a conhecer a matéria, o que é. O que é a matéria? É um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e é destruído por essas doenças incuráveis. Tem moléstias que têm cura e tem moléstias incuráveis. Hoje toda a humanidade quer conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para voltar todos para os seus lugares, que é o mundo racional. E vêm todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por essas moléstias incuráveis, como câncer, como AIDS. E os pensadores não encontram cura para essas doenças, porque não está no pensamento, isso é uma epidemia da natureza. E assim o mundo está passando pelas horas mais angustiadas, todos vivendo angustiados porque está tudo muito caro devido à inflação, está tudo caro demais, porque os feitos do pensamento, que é o dinheiro, perdeu o valor. Porque estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio, e todos que estão ligados à energia racional, está ligado à natureza, está amparado por ela, guiado por ela, orientado por ela. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão no caminho certo, porque desenvolvendo o raciocínio, têm condições de voltar ao seu estado natural. A própria cultura racional desenvolve o raciocínio de toda a humanidade. E então voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
O mundo está passando por uma fase que nunca passou, porque a coisa está preta. O dinheiro foi inventado por antigos atrasadões e está destruindo a humanidade. Se rouba, vai para a cadeia. Está destruindo a humanidade porque foi inventado por antigos atrasadões. Já passaram por várias fases, já passaram pela fase de monstros, já passaram pela fase de selvagens. E agora estão passando pela fase da civilização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. É por isso que a coisa está preta no mundo inteiro, e as falências se sucedem a todo momento em toda parte do mundo, porque o pensamento está no caminho da falência, todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935, e o pensamento ficou desvalorizado, por isso todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência e tudo caro demais. Todos agora querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por isso estão aí na classe de animal racional, por isso todos são de raça racional, que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a cultura racional está tratando de desmaterializar o raciocínio, que está materializado na glândula pineal e que depois de desmaterializado, volta para o seu verdadeiro estado natural. E lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje só se vê gente penando pelo mundo por estarem desempregados, querem um emprego, não têm, porque os salários são baixíssimos, não dá para nada, não dá para se vestir, não dá para alugar um quartinho, não dá para comer. Todos os assalariados passam necessidade, passam fome. E esse é o mundo das aparências, todos aparentando que não são. E por isso está aí esse caos, os sequestros, as violências e o terrorismo e a roubalheira que não cessa no mundo inteiro. E assim vive o mundo agonizando, porque estamos na Era do Fogo. E na Era do Fogo é a era de salve-se quem puder e se puder. Por isso os sequestros estão provando isso. As roubaleiras estão provando isso, a violência está provando isso. Porque quem tem mais fogo rende o que não tem. Acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro. Porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Qual foi os benefícios que essas religiões, doutrinas, trouxe para o povo? Nenhum, porque as guerras continuam. Qual foi o benefício que essas Bíblias diferentes, umas das outras, trouxe para a humanidade? Nenhum, porque tem a Bíblia de Buda, de Alá, Maomé, Jeová, tem a Bíblia de Dalai Lama, que era tido como Deus dos hindus. E a vida chegou a um ponto tal que a pessoa prefere morrer do que viver. Por isso todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, destruídos por doenças incuráveis. Volume 641 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. Daí da vida de racional para a vida de irracional, porque nada se cria, nada se perde, e tudo se transforma de uma vida para outra. E todos são antropófagos, porque são carnívoros. Tanto o irracional como o racional são carnívoros. A fase do pensamento terminou em 1935. Causou o enfraquecimento do pensamento dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E por todos estarem vivendo artificialmente, não sentiram as mudanças dessas energias, porque quem está vivendo contra a natureza
Quem está vivendo artificialmente está vivendo contra a natureza e não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. E causou essa infinidade de desacertos que vai pelo mundo afora. Causou essa grande seca no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois houve uma grande enchente, que casas ficaram submersas. Terremotos, vulcões, furacões, tufões, tornados. Todos esses males vêm destruindo a humanidade. Já não chega o AIDS e o câncer que vem destruindo a humanidade, que são duas epidemias da natureza. E essa infinidade de males, assaltos e roubos, porque estamos na era do fogo, todos são julgados por armas de fogo. E por isso estamos passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma forma tal que muitos pensadores não aguentam e acabam dando cabo da vida. Secas pelo Brasil e pelo mundo, tornados destruindo residências. Tudo porque estamos passando pela era do fogo. O fogo está imperando, o império do fogo. Porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma forma tal que muitos não aguentam os arroxos da natureza dando cabo da vida. E há milhões de milênios que a natureza vem matando a humanidade para nascer outra vez com outra mentalidade. E há milhões de milênios que vem a natureza sucumbindo a demonstrar ao mundo, e nesse delírio infernal, nesse caos de calamidade. O dinheiro perdendo valor e tudo muito caro, caro demais. Passaram o Natal numa calamidade pública, porque o dinheiro não dava para comprar os objetos de Natal. As consoadas se acabaram. Ninguém tem mais dinheiro para fazer consoadas. As famílias completamente desunidas, filho matando pai e mãe, pessoas completamente loucas, matando uma porção de pessoas na rua. Um desequilíbrio total entre toda a humanidade. Nos Estados Unidos é muito comum isso, essas pessoas loucas. Loucura feita pela maconha e pela cocaína. Matando pessoas pelo mundo, no meio da rua. 10, 15 pessoas morrem na mão desses doentes varridos, porque a lei lá é dura. Matou, vai para a cadeira elétrica, é eletrocutado. O efeito do tóxico e da maconha botando as pessoas loucas e varridas, e fora a violência, o terrorismo, os sequestros, e dá um sumiço nas criaturas à toa. A pessoa é sequestrada, não aparece mais. Às vezes aparece morta em qualquer lugar. Tudo isso é efeito do tóxico. E inventaram que cada povo criou essa infinidade de deuses e essa infinidade de bíblias diferentes uma da outra. O mundo está passando por essa calamidade porque desconhecem, porque vivem artificialmente. E por viverem artificialmente, vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E todo esse conhecimento já foram anunciados pelos profetas, os sábios, pelos astrólogos. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso está aí essa calamidade no mundo inteiro, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento, essa é a causa. E por isso tem existido uma infinidade de falências no mundo inteiro, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E a causa é porque terminou a fase do pensamento. É por isso que está acontecendo todos esses crimes no mundo inteiro. A causa é o tóxico e a cocaína. Esta é a causa porque todos estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças das energias. É por isso que o mundo está nessa desordem.
Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos terem raciocínio, é que aí está a glândula pineal materializada no istmo do mesencéfalo. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E os desastres ecológicos que está se passando pelo mundo inteiro, as usinas no Rio, é um grande desastre, matou muita gente. E agora a mesma coisa em Goiânia, também matou muita gente, desastre ecológico. E os desastres de avião, os desastres de carro e os desastres de trens também têm matado muitos pensadores. E quem estiver com um livro desse na mão está garantido pela natureza. Quem não tiver o livro nas mãos acaba morrendo mesmo porque está pensando. E a fase é racional. A fase é a fase da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso que a vida tem solução definida e definitiva. Agora a ciência filosófica e científica, e as religiões e as seitas e as doutrinas sempre mantiveram os enigmas, os fenômenos e os mistérios, os finitos e os transfinitos. Onde há mistérios, há fenômenos e há finitos e transfinitos. Não existe a verdade. A verdade existe onde não existe nada disso. Por isso aí está ela, a verdade das verdades. As verdades das verdades estão na cultura racional, na cultura do verdadeiro Deus de todos, na cultura que rege a verdadeira paz, que rege o verdadeiro amor, que rege a verdadeira fraternidade, que rege a verdadeira concórdia. E que no pensamento está a discórdia. Na discórdia estão os atritos. Nos atritos estão os conflitos, e por isso as guerras não terminam, estão sempre em conflitos consigo mesmo. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão felizes e contentes porque passaram a se conhecer. Porque quem vive desconhecido de si mesmo vive sem saber o porquê que assim vive. E na cultura racional está a solução definida e definitiva de onde viemos, para onde vamos, e de onde somos e o porquê que assim somos. Define a origem, deformados, cheios de defeitos, aonde as aparências brilham como se fossem verdades. A verdade prova e comprova sua veracidade. E na cultura racional está o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Como ninguém conhece o seu eu, porque ninguém sabe como foi feito. Todos nasceram do chão, todos são vegetais com forma de animais, porque ninguém veio do céu, como assim as religiões fazem sentir. Todos vieram e nasceram do chão, e não como anjo que viessem do céu. Volume 642 do Histórico. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a pessoa acaba se transformando por serem carnívoros, da classe de animal racional para a classe de animal irracional, e vai correr toda essa hierarquia dos orixás. Todos, depois que correr toda essa hierarquia dos orixás, vai correr as hierarquias do chão. E o brilhante é o que sofre muito, porque é muito lapidado. Depois se transforma em pedra. Aí o sofrimento é muito grande. Essas são as transformações naturais da natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
E os que se transformam em animais irracionais são ferozes, porque estão sob a energia magnética. É por isso que as cobras são ferozes, porque se transformam na energia magnética. E todo o irracional são ferozes, porque estão sob a influência da energia magnética. A fase do pensamento terminou em 1935 e deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou a falência moral, física e financeira. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. E ninguém sentiu essas mudanças por estarem vivendo artificialmente. E por estarem vivendo artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais dessas energias. E quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia da desmaterialização da glândula pineal que está materializada no istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. E a natureza está obrigando a todos a raciocinar, porque o pensamento não está dando certo. Então todos têm que conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos estão aí nessa classe de animal racional, porque todos são de raça racional. E os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento. Então são falências por toda parte do mundo, falência moral, falência física. A falência física está na degeneração, e o fim da degeneração é triste porque termina em nada. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Está aí a transformação de animal racional para animal irracional. Animal irracional porque são carnívoros. E assim vem a natureza, desanimando os pensadores, porque muitos já estão com os livros nas mãos desenvolvendo seu raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, a pessoa vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo, porque a natureza está apertando todos os pensadores. Todo pensador está sendo apertado pela natureza para deixar de pensar e passar a raciocinar. Por isso muitos dormem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque querem voltar à sua verdadeira origem. E outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E assim é esse mundo. E as coisas estão tão caras que ninguém pode fazer mais uma consoada como costumavam a fazer no tempo em que a energia elétrica e magnética comandava o pensamento, porque está tudo por hora da morte. A natureza vem dando esses apertos nos pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Pegar no livro de cultura racional e passar a raciocinar, como já tem muitos com raciocínio bem desenvolvido, porque não largam os livros das mãos. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só: voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, um mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E assim toda a humanidade vai conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional.
E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso essa energia veio do mundo racional se materializar aqui na Terra, nessa deformação racional, onde tudo são imperfeitos, cheios de defeitos. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por essas doenças incuráveis, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de racional para a vida do irracional. Aí a pessoa vai correr toda essa hierarquia do espaço, que são os orixás, e depois vai correr toda a hierarquia da terra. Depois vão se transformar em pedra. Aí vai sofrer muito, porque o ouro é derretido para fazer barras de ouro, passa pelo fogo, porque estamos na era do fogo. Tudo é o fogo que resolve, e todos são rendidos por arma de fogo para serem roubados e às vezes torturados e às vezes mortos. E no Rio Grande do Sul houve uma grande enchente que as casas ficaram submersas. Em Santa Catarina, no Pantanal de Mato Grosso, uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. Até hoje está caindo chuva de gelo. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E existindo vulcões, terremotos, sequestros, violência, porque estamos na era do fogo, estamos na era de salve-se quem puder e se puder. E o terrorismo florindo, não há como conter o terrorismo nem a violência. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Por isso está aí vulcões, terremotos matando muita gente, desastres de avião matando muita gente, desastres de carro matando muita gente e desastres de trens matando muita gente. Tudo isso porque o pensador perdeu o direito de viver, porque o pensamento não foi feito para acertar. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O amigo do pensador é o raciocínio, porque está no mundo racional materializada essa energia, no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso está aí essa calamidade pública, que são os furacões, os tufões, os tornados, que quando passam por uma cidade derruba tudo. E os furacões e os tufões não são brincadeira, são males da natureza, para que todos deixem de pensar e passem a raciocinar. É por isso que a Terra está passando por esses abismos todos, terremotos matando muita gente, faíscas elétricas matando muita gente, raios matando muita gente, e todos esses males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões em erupções, e uma infinidade de males para que o pensador pare de pensar e passe a raciocinar. Porque a Terra está convencionada com a mudança de fase natural da natureza, que foi em 1935 que chegou essa fase, a fase que tem a energia racional que está comandando para que todos passem a raciocinar. Hoje todos já passaram a se conhecer, entenderam isso e estão com os livros nas mãos para desenvolver o seu raciocínio. Quem está com os livros nas mãos está por conta da energia racional, está ligado à natureza, está orientado pela natureza e guardado pela natureza. E quem já passou a se conhecer conhece tudo isso.
E quem está ligado à natureza não acontece nada, porque a natureza é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Vive tranquilo porque está amparado, guardado pela natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que o mundo teve princípio e teve o seu fim. Essa deformação racional, aonde a imperfeição existe, todos imperfeitos, cheios de defeitos, vivendo de aparências, aparentando aquilo que não são. E assim o mundo passando por essa crise de falências que está existindo no mundo inteiro. Falência em todos os lugares do mundo, falência moral, falência física. E os bancos cobrando juros e absurdos, onde muitos vão à falência por não poderem pagar os juros. E o mundo passando por esse sacrifício todo, porque todos estão vivendo de aparências e aparências não são verdades. E vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais das energias. E tudo muito caro, porque o dinheiro não dá para nada, o salário que todos estão ganhando é um salário de fome. Estão passando fome no mundo inteiro. Na África morrem de fome e de sede, porque a fraternidade só existe no nome. Se a fraternidade existisse, ninguém passaria fome no mundo inteiro. Mas a ambição de todos não deixa, porque quanto mais tem, mais quer.